Pérgamo era uma igreja que pregava uma coisa e na maior parte do tempo praticava outra bem diferente. O pecado da igreja de Éfeso era a intolerância sem amor e o de Pérgamo era a tolerância sem arrependimento. O desafio para a igreja de Pérgamo continua sendo o mesmo desafio para as igrejas do nosso tempo. Como confessar a verdade e não praticar o erro. Como enfrentar o martírio e permanecer fiel diante do mundanismo. Como confessar a verdade e se comportar segundo a verdade. Como ser puros na doutrina e no dia a dia. Como ser fiéis sem fraquejar. De uma coisa o povo de Deus precisa estar certo: Deus conhece todas as coisas. Deus conhece as nossas obras, conhece o nosso sofrimento e conhece também o nosso contexto. Ele conhece as nossas motivações, sabe das nossas aflições e reconhece as pressões que sofremos. Por isso que quando ele olha para a igreja de Pérgamo, ele diz: sei onde você vive, contudo você permanece fiel. Em outras palavras, sei os perigos que cercam vocês e as pressões que vocês sofrem. Sei também que vocês permanecem fiéis. Pérgamo era uma cidade com um passado glorioso. Historicamente, era a mais importante e famosa cidade da Ásia. Começou a se destacar depois da morte de Alexandre o Grande, em 333 a.C. Foi a capital da Ásia por quase 400 anos. Antes foi a capital do reino Seleucida até 133 a.C. Átalo III, rei Seleucida, o último de Pérgamo, passou o reino para Roma em seu testamento e Pérgamo tornou-se a capital da província romana da Ásia. Pérgamo era um importante centro cultural, superando Éfeso e Esmirna. Famosa por sua biblioteca que continha 200.000 pergaminhos, era a segunda maior biblioteca do mundo, superada apenas pela Alexandria, no Egito. O pergaminho deriva-se de Pérgamo. O papiro do Egito era o material usado para escrever. No século III a.C., Eumines, rei de Pérgamo, resolveu transformar a biblioteca de Pérgamo na maior do mundo. Convenceu Aristófanes de Bizâncio, bibliotecário de Alexandria, a vir para Pérgamo. Ptolomeu, rei do Egito, revoltado, embargou o envio de papiro para Pérgamo. Então inventaram o pergaminho de couro alisado, que superou o papiro. Pérgamo gloriava-se de seus conhecimentos e de sua vasta cultura. Pérgamo era um destaque, centro do paganismo religioso. Em Apocalipse capítulo 2, verso 13, diz: sei onde vive, onde está o trono de Satanás. O trono de Satanás não estava num edifício nem em algum lugar, fisicamente falando. Satanás não habita lugares, mas pessoas que ditam sistemas e promovem cultura. O trono de Satanás é caracterizado pela pressão e pela sedução, onde Satanás reina, predomina a cegueira espiritual, floresce o misticismo, propaga-se o paganismo, a mentira religiosa, bem como a perseguição e a sedução ao povo de Deus. Em Pérgamo existia um grande panteão, um templo arredondado e conjunto de divindades. Havia altares para vários deuses em Pérgamo. No topo da Acrópole ficava o famoso templo dedicado a Zeus, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Todos os dias se levantava a fumaça dos sacrifícios prestados a Zeus. Em Pérgamo havia o culto a Esculápio. Esculápio ou Asclépio era o deus salvador, o deus da medicina e da cura da mitologia greco-romana, a serpente das curas. Seu colégio de sacerdotes médicos era famoso. Naquela época mantinha-se 200 santuários no mundo inteiro. A sede era em Pérgamo. Lá estava a sede de uma famosa escola de medicina. Para lá peregrinavam e convergiam pessoas doentes do mundo inteiro em busca de saúde. A crendice misturava-se com a ciência. Galeno, médico superado apenas por Hipócrates, era de Pérgamo. As curas muitas vezes eram atribuídas ao poder do deus serpente Esculápio. Esse deus serpente tinha o título famoso de Salvador. A antiga serpente assassina apresenta-se agora como sedutora. O enfermo era levado para o templo, deitavam-se no chão e aguardavam. Se durante a noite alguma das centenas de serpentes soltas pelo recinto passasse sobre ele, o indivíduo era tido como curado.
Em Pérgamo estava o centro asiático do culto ao imperador. O culto ao imperador era o elemento unificador para a diversidade cultural e política do império. No ano 29 a.C., foi construído em Pérgamo um templo ao imperador Augusto. O anticristo era mais evidente em Pérgamo do que o próprio Cristo. Desde 195 a.C. havia templos à deusa Roma em Esmirna. O imperador encarnava o espírito da deusa Roma, por isso divinou-se a pessoa do imperador e começou-se a levantar templos ao imperador. Uma vez por ano os súditos deviam ir ao templo de César e queimar incensos dizendo: César é o Senhor. Depois podiam ter qualquer outra religião. Havia até um panteão para todos os deuses. Isso era símbolo de lealdade a Roma. Uma cidade eclética de espírito aberto, onde a liberdade religiosa reinava, desde que observassem esse detalhe do culto ao imperador. Mas, segundo a carta em Apocalipse capítulo 2, verso 13, diz: sei onde vive. Havia dois verbos gregos para viver. Um significava viver temporariamente e outra para viver definitivamente. O verbo que temos aqui em Apocalipse capítulo 2, verso 13 é o segundo. Viver definitivamente. Apesar de tudo, fizeram lá o seu lar. Eles não fugiram do mundo, eles permaneceram fiéis lá no mundo. Eles não abriram mão do nome de Cristo, contudo, você permanece fiel ao meu nome. Eles não abriram mão do conteúdo da fé que receberam. Cristo é Deus encarnado, Deus e homem na mesma pessoa. O único Salvador que veio do céu, viveu sem pecado, morreu e ressuscitou, garantindo salvação para todo aquele que nele crê. Salvador não é Esculápio nem o imperador, mas apenas Jesus Cristo. Eles permanecem fiéis no que creram. Contudo, não renunciou à sua fé em mim. Eles permaneceram confessando que Jesus era o seu único e suficiente Salvador. Eles não se intimidaram pelo sofrimento. Sei onde vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. Mesmo quando Antipas, possivelmente o pastor da igreja, foi morto pela autoridade romana, eles não se intimidaram recuando da fé. Segundo Tertuliano, Antipas foi colocado dentro de um boi de bronze e este foi levado ao fogo até ficar vermelho, morrendo o servo de Deus sufocado e queimado. Ele resistiu à apostasia até a morte, a igreja também. O tipo de postura que Deus deseja ver em sua igreja é uma igreja que vive no mundo, não foge do mundo, não se tranca dentro de suas quatro paredes, que ama o seu povo e a sua gente, que busca o bem da cidade e que ora por ela. Uma igreja que não abre mão do conteúdo da fé, que não abre mão do que crê sobre a exclusividade de Cristo. Uma igreja que não se intimida frente ao sofrimento. Esta é a postura recomendada por Deus ao seu povo, à igreja. Mas qual a prática reprovada à igreja? Em Pérgamo havia uma postura recomendada por Deus, mas também havia uma prática que ele reprovava. Pérgamo exaltava a Cristo, mas não promovia a santidade. Eles esqueceram de que a fé cristã relaciona-se essencialmente com a pessoa e obra de Cristo, e com a vida de retidão e coerência com a verdade. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos Nicolaítas. Ensinos de Balaão e ensinos dos Nicolaítas são referências ao mesmo erro. Eram a mesma seita. O que o texto quer destacar é que haviam líderes Balaão e seguidores Nicolaítas do mesmo erro. Que erro? Balaque, rei de Moabe, contratou Balaão para amaldiçoar a Israel.
Balaão prostituiu seus dons com o objetivo de ganhar dinheiro. O Deus de Balaão era o dinheiro. No entanto, quando ele abria a boca, só conseguia abençoar. Então Balaque, que o contratou para amaldiçoar o povo de Deus, ficou bravo com Balaão. Daí, por ganância, aconselhou Balaque a enfrentar Israel não com um grande exército, mas com pequenas donzelas sedutoras. Balaão aconselhou a mistura, aconselhou o incitamento ao pecado, a imoralidade sexual com mulheres pagãs, aconselhou a infiltração, uma armadilha. Assim os homens de Israel participavam de suas festas idólatras e se entregariam à prostituição. E o Deus Santo se encheria de ira contra eles e eles se tornariam fracos e vulneráveis. Os nicolaítas ensinavam que o crente não precisava ser diferente. Quanto mais ele pecar, maior será a graça. Quanto mais ele se entregar aos apetites da carne, maior será a oportunidade do perdão. Eles faziam apologia ao pecado. Portanto, ensinos de Balaão significa comportar-se de forma mundana, ser como o mundo. E o ensino dos nicolaítas é seguir líderes que destacam a graça em detrimento da lei moral de Deus, de forma a justificar os seus pecados. Ouça, porém, o que o Novo Testamento ensina sobre isso. Em Romanos capítulo 6, verso 1 ao 4 diz: Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então, o que cremos deve moldar o nosso caráter, deve influenciar o nosso comportamento, deve produzir em nós novas posturas. Porém, a julgar pelas estatísticas que vimos no início desta mensagem, a igreja de hoje, a exemplo da igreja de Pérgamo, ama o ensino de Balaão e venera líderes nicolaítas. A igreja de hoje não nega Cristo, mas quer viver com o mundo. Ela quer a doutrina de Cristo, mas pregada de forma a justificar os seus pecados, de maneira a camuflá-los sem lhes dar a importância. Fale de Cristo, mas não fale de pecado e nem de comportamento. O problema com esta mentalidade é que, conforme anunciou Paulo, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Hoje em dia podemos observar que o mundo quer implantar nos cristãos evangélicos o estilo de vida hedonitas, materialistas, egoístas e sexualmente imorais. Esse escândalo do comportamento evangélico requer uma mudança drástica, a mesma requerida por Jesus à igreja de Pérgamo. Como está em Apocalipse capítulo 2, verso 16, portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Se não mudarmos a mesma palavra que sai da boca do Senhor Jesus para salvar, virá e virá em breve, para sacramentar a condenação sob a qual o mundo já está por causa do pecado. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Pense as suas atitudes e as suas posturas. Construa a sua visão de um mundo à luz da palavra de Deus. Deixe a palavra de Deus sondar o seu coração. O texto segue dizendo: Ao vencedor darei do maná escondido. Abandone os altares da idolatria material, sexual e religiosa. Satisfaça-se com Cristo, construa a sua identidade nos privilégios que você tem em Cristo. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Em Cristo somos perdoados. Pedra branca, construímos uma nova identidade, novo nome. Recebemos privilégios exclusivos conhecidos apenas por aquele que o recebe. Quem recebe a palavra e por ela se pauta, quem se satisfaz em Jesus Cristo, quem busca construir sua identidade em Jesus, não corre o risco de fraquejar.
Pérgamo fraquejou. Fraquejou por crer em Cristo, mas não se alimentar de Cristo. Fraquejou por crer em Cristo, mas não viver a palavra de Cristo. Fraquejou por crer em Cristo, mas não se ver com as lentes de Cristo. Todos precisam crer e viver em novidade de vida. Pela fé no Filho de Deus, não podemos fraquejar. Em Gálatas capítulo 5, verso 22 a 26 diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Quem está em Cristo deve ser uma nova criatura. Não fracasse você também.